Olá, pessoal! Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a clamídia. Vamos começar então com a epidemiologia. A clamídia, ela é uma IST, ou seja, é uma infecção sexualmente transmissível. Ela vai ser causada por uma bactéria e ela vai ser considerada a IST mais prevalente do mundo. Ela acomete principalmente mulheres jovens e adolescentes sexualmente ativas. No Brasil, como não se recomenda o rastreamento rotineiro e por não se tratar de uma infecção de notificação compulsória, vai existir poucos dados referentes à epidemiologia dessa infecção. Então, sendo assim, o número de pessoas infectadas provavelmente é bem maior do que as notificações existentes. A maioria das infecções por clamídia em mulheres, ela vai ser assintomática. E aí, quando tem uma infecção persistente, ela pode acabar levando a danos das tubas uterinas, leva também à infertilidade, parto prematuro, conjuntivites no recém-nascido, doença inflamatória pélvica e endometrite pós-parto. Em homens, o micro-organismo é causa comum de uretrite não gonocócica e epididimite. Ela também é o principal patógeno que causa infecções urogenitais em mulheres de idade reprodutiva e que em torno de 10 a 15% das mulheres desse grupo aí já teve contato com esse agente infeccioso pelo menos uma vez, causando a doença inflamatória pélvica. A DIP causada também pela clamídia, ela deixa a cérvix feminina suscetível a doenças graves, como a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e pelo papilomavírus humano. Isso ocorre devido à depreciação do sistema imunológico acometido pela clamídia nas mulheres contaminadas. O agente etiológico causador dessa doença é a Chlamydia trachomatis. Ela é uma bactéria gram-negativa que tem na sua parede celular a presença de lipopolissacarídeos. É aeróbica e não faz a síntese de ATP. Ela tem duas formas: os corpos elementares, que vai ser a forma infectante e resistente ao meio extracelular, e os corpos reticulares, que é a forma que se prolifera dentro da célula. São 4 espécies de clamídia, como a gente pode observar nessa tabela abaixo. A primeira espécie, ela vai parasitar esse sistema urogenital feminino e sistema uretal masculino. Essa segunda vai ser exclusivamente os pulmões dos seres humanos. Essa terceira vai ser as vias aéreas de alguns mamíferos e aves. E essa quarta vai ser ovinos, caprinos e gado. A espécie Trachomatis, ela é a mais virulenta, com mais de 20 sorotipos que causam patologias graves nos seres humanos, e está subdividida em 3 grandes grupos. No primeiro grupo, nós temos os sorotipos L1, L2, L2A, L2B e L3, e elas desenvolvem um linfoma venero. No segundo, temos os sorotipos A, o B, o BA e o C, que acabam desenvolvendo o tracoma. Já no terceiro grupo, temos o D, o DA, o E, o F, o G, o HI, e o IA, o J, JA e o K. Elas desenvolvem as uretrites, as cervicites, salpingites, conjuntivite e pneumonia em recém-nascidos. O modo de transmissão da clamídia é pela via sexual ou pela mãe para o filho, que é a transmissão vertical. Na transmissão vertical, o bebê é infectado durante o parto, podendo gerar no recém-nascido uma infecção ocular ou pulmonar. Como forma de prevenção desse tipo de infecção, é feita uma triagem das mulheres grávidas no pré-natal, com o tratamento das gestantes infectadas. Certas cepas do Trachomatis causam uma infecção ocular chamada tracoma. Como já dito anteriormente, o tracoma é uma infecção prolongada da conjuntiva do olho e é a principal causa evitável de cegueira no mundo. As pessoas contraem a infecção ao entrar em contato com as secreções dos olhos ou nariz de uma pessoa infectada, por exemplo, através de um contato com as mãos, roupas ou toalhas contaminadas. Além disso, os insetos podem disseminar essa doença. Agora vamos explicar um pouquinho sobre a fisiopatologia, como ocorre o ciclo de vida da clamídia. As clamídias elas são transmitidas como uma forma extracelular não replicante, conhecida como corpo elementar. Esse corpo elementar ele vai penetrar através de receptores na superfície da célula epitelial, que é suscetível à clamídia, como a gente pode ver na letra A.
Aí, uma vez ela dentro da célula epitelial, o corpo elementar ele vai se transformar em um organismo intracelular replicante que se chama o corpo reticulado, como você pode ver na letra B. Esses corpos reticulados eles vão se dividir por fissão binária junto aos vacúolos ligados à membrana, que são denominados inclusões, como a gente pode ver na letra C. De 24 a 72 horas, o corpo reticulado ele vai retornar à forma do corpos elementares e vai formar vacúolos contendo de 100 a 1000 corpos elementares, como a gente pode ver aí na letra D. Quando esses vacúolos eles substituem quase todo o citoplasma da célula hospedeira, vai ter uma lise e o lançamento desses corpos elementares para o meio extracelular. E aí pode dar um novo início para uma nova infecção, como a gente pode ver aí na letra E. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas. Então, a maioria das infecções elas vão ser assintomáticas ou tem algum sintoma inespecífico. Quando se tem sintomas, os mais frequentes na mulher são dor ao urinar ou abaixo do ventre, né, que é no pé da barriga, o corrimento amarelado ou claro, fora da época da menstruação, dor ou sangramento durante a relação sexual. E agora, nos homens, a gente pode ter o ardor, esquentamento ao urinar e pode haver corrimento ou pus, além de dor nos testículos. Agora, quando ela não é tratada, ela pode evoluir e acabar comprometendo alguns órgãos, como por exemplo os olhos. Aí leva o tracoma, que é uma infecção inflamatória ocular, né? Ela pode tanto reduzir a visão e também levar até a cegueira. Tem também a conjuntivite no recém-nascido, leva ao linfoma granuloma venéreo, que ele pode começar com uma bolha bem pequena e muitas vezes ela acaba sendo imperceptível. Ela vai cicatrizar rapidamente. Ela também pode inchar os linfonodos e tornar eles bem sensíveis. Pode levar também a uretrite não gonocócica, né? Uma inflamação ou infecção aí no canal da uretra. Também leva a doença inflamatória pélvica, que vai ser um processo inflamatório infeccioso que pode acabar atingindo estruturas do trato genital superior, como por exemplo o útero, o tubo uterino, os ovários, estruturas anexas. Pode provocar endometrite, salpingite ou oforite, abscesso tubovariano e peritonite. Ela pode afetar também um trato respiratório e levar aí, no caso, uma pneumonite. Então, as principais alterações clínicas que são causadas pela Chlamydia trachomatis, elas são bartolinite, que aí vai ser um nódulo aí cheio de líquido, né, nas glândulas de Bartholin, que são glândulas que lubrificam a vagina. Pode levar também a endoscervicite, né? Uma inflamação da mucosa endoscervical aí no epitélio colunar do colo uterino. E aí, um exame físico pode apresentar dor, a mobilização do colo uterino, material mucopurulento, né, nesse orifício externo do colo, sangramento também ao toque da espátula ou então usando suave. As principais queixas, nesse caso aí, quando sintomáticos, né, são corrimento vaginal, sangramento intermenstrual, dispareunia e disúria. Pode levar também a síndrome uretral aguda e, como também já disse, né, a doença inflamatória pélvica, que vai ser uma das complicações da cervicite, infecções neonatais, a síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, que é um processo inflamatório agudo perihepático, e também levar à infertilidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Então, os testes de amplificação de ácidos nucleicos, eles vão ter uma alta sensibilidade e alta especificidade. Tem também o exame ginecológico, né, o Papa Nicolau. E os testes de amplificação de ácidos nucleicos, junto com a cultura da clamídia, eles vão ser considerados padrão ouro. Existem outros métodos, como a gente pode observar aqui nesse quadro. Então, o que a gente pode ver nos esfregaços? Então, alguns autores eles vão acreditar que a Chlamydia trachomatis ela vai se apresentar nos esfregaços cercovaginais sob forma de inclusões citoplasmáticas de diferentes tipos. E aí vai depender do estágio de desenvolvimento. Então, a gente se descreve 3 tipos de inclusões, que vai ser os corpos elementares, os corpos reticulares e os corpos agregados.
Porém, então, atualmente, se considera a citologia um método bem pouco preciso. Ele tem baixas taxas de sensibilidade e especificidade para se detectar a infecção por clamídia. Então, a maioria dessas inclusões citoplasmáticas atribuídas a esse micro-organismo, ela não foi posteriormente comprovada através de estudos complementares, tais como a citoquímica e a imunocitoquímica. Na verdade, essas inclusões elas correspondem geralmente a depósitos de muco, de restos celulares e de outras bactérias. Por outro lado, a cervicite crônica folicular ela é atribuída formalmente à infecção por clamídia em quase 50% dos casos. Então, nos esfregaços cervicais, a condição vai ser representada por numerosos linfócitos que vão estar em diferentes estágios de maturação, predominantemente inativados, que eles vão estar aí de pequeno tamanho. E aí também vai poder ser vistos mitoses e raros capilares. A chave para o diagnóstico vai ser a presença de macrófagos fagocitando linfócitos degenerados. A frequente associação desse tipo de cervicite com clamídia autoriza aí o citopatologista a sugerir a realização dos exames de imunofluorescência e a cultura para investigação desse micro-organismo. Então, segue aí imagens correlacionando as alterações histológicas que são atribuídas aí à infecção da Chlamydia trachomatis. Então, aí na letra A, a gente tem as células metaplásicas escamosas com inclusões citoplasmáticas de um esfregaço cercovaginal. Então, aí a gente vai ter as células metaplásicas que vão ter vacúolos bem definidos que contêm inclusões em alvo, e aí vai estar apontado na seta. Isso aí é atribuído à infecção de clamídia. Só que aí tem uma especificidade muito baixa. Então, normalmente isso aí se corresponde a depósitos de muco ou então restos celulares. Então, sendo assim, não se usa ele para diagnóstico da infecção por clamídia. A gente tem a letra B aí, que é uma cervicite crônica folicular, né? É um histopatológico. E aí vai ter um estroma de folículos linfóides com centros germinativos apontado aí pela seta. A gente tem aí também, na letra E, na imagem C, né, a cervicite crônica folicular. Aí vai ter um esfregaço cercovaginal. Aí você vai ver linfócitos em vários estágios diferentes de maturação e macrófagos de corpos tingível que vai estar apontado pela seta. Já na letra D, a gente também vai ter uma cervicite crônica folicular, né, de um esfregaço cercovaginal. E a gente vai ter linfócitos ativados grandes que vão exibir nucleolo e também pode ocorrer figuras de mitose.